Então agora, vamos realizar aqui as derradeiras intervenções. O FEPA aqui, do Núcleo São Paulo, vai ficar com o microfone. Já está feito, são 3 minutos, por favor, para a gente dar início. Então, quem quiser falar, por favor, se posiciona ali. Vamos garantir aí umas 3, 4 falas para a gente poder dar continuidade, então, tá? Por favor, doutora Clair. Então, retornando, boa tarde a todos, a todas. Diante de todos os desafios que se nos colocaram nesses últimos dias aí que estamos participando desse debate, eu vim hoje trazer mais um desafio que é muito grande também, e que é histórico, é uma luta histórica, e eu preciso da participação de todos vocês nessa luta. Estou falando aqui da luta contra a privatização da Vale do Rio Doce. A privatização da Vale do Rio Doce foi feita em 1997 pelo Fernando Henrique Cardoso, que para pagar a dívida pública do Brasil, entre aspas, né, pagar, porque passou de 64 para 640 quando ele saiu, não pagou nada, mas nós vendemos naquela época, que o governo Fernando Henrique vendeu naquela época, uma grande parte das nossas empresas estatais, telecomunicações e tantas outras, e especialmente a Companhia Vale do Rio Doce. Em 1997, o governo Fernando Henrique vendeu 41% das ações ordinárias por um valor de 3,3 bilhões. O que a Vale do Rio Doce era na época? Ela tinha a presença em 9 estados da federação, era a segunda maior exportadora de ferro do mundo, a maior produtora de ouro da América Latina, tinha e tem, né, outras dezenas de minérios, o manganês, o zinco, o titânio, o nióbio, urânio, potássio, cobre e tantos outros. Tinha 1.800 quilômetros de ferrovia, tinha todas as reservas minerais, tinha portos, navios graneleiros, florestas, grande parte do território, enfim, isso tudo foi vendido, 41% das ações ordinárias da Vale foi vendida pela mixaria de 3,3 bilhões. Mas naquela época a população participou da luta contra a privatização e entrou com inúmeras ações populares. Essas ações populares foram remetidas para Belém do Pará. Em 2002, o juiz de Belém do Pará deu uma sentença extinguindo grande parte das ações, julgou improcedente 8, e as outras ele extinguiu dizendo que o leilão já tinha ocorrido, o fato era consumado e não ia examinar o mérito. Houve recurso para o Tribunal Regional Federal e em 2005 o Tribunal Regional Federal de Brasília determinou que essas ações deveriam voltar para Belém do Pará para serem analisadas no seu mérito e que nós deveríamos fazer, que a Justiça deveria fazer, uma perícia para avaliar o patrimônio da Vale do Rio Doce. Isso aí foi 2005. 10 anos se passaram, houveram recurso para o STJ, para o Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Federal, e agora, provavelmente no começo do ano, essas ações vão voltar para Belém do Pará, e nós vamos precisar da ajuda de todos, não só para nós fazermos uma mobilização, mas também pela reversão da privatização, mas também para que nós possamos avaliar e participar dessa perícia de avaliação do patrimônio da Vale do Rio Doce.
Então, nós precisamos que vocês nos ajudem em todos os estados para organizar manifestações, mobilizações, e também precisamos de técnicos para nos ajudar nessa perícia, porque imaginem avaliar o patrimônio da Vale do Rio Doce, né? Queremos, então, que a Vale, que os cofres públicos sejam ressarcidos dessa absurda privatização, né? E queremos, então, que a Vale continue como um patrimônio do povo brasileiro. Obrigada, gente. Boa tarde, eu sou o Carlos Schmidt, professor da Faculdade de Ciência Econômica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e membro do núcleo da auditoria do Rio Grande do Sul. Também sou da diretoria regional do Andes do Rio Grande do Sul. Bom, o que me traz aqui é o seguinte: se a gente conseguir conquistar hoje, né, a auditoria da dívida e a consequente suspensão do pagamento, nós estaríamos ainda em maus lençóis, porque, dada a situação financeira do Estado brasileiro, hoje a situação não é de superávit primário, mas sim de déficit. Nós continuaríamos com problema para assegurar direitos e assegurar a continuidade dos serviços públicos. Então, eu acho que é muito importante que a gente reflita sobre isso e o que eu proponho é que a auditoria cidadã, que tem uma credibilidade muito grande, né, junto principalmente aos movimentos sociais, que ela assuma a si a tarefa de fazer uma proposta de uma reforma tributária progressiva. Eu tenho certeza que o Ivan Valente, a Luísa Erundina, já diversas vezes trouxeram esse tema à baila no Congresso, mas isso não repercute porque é daquelas coisas que falaram na mesa anterior que não se quer falar, não se quer nem tocar no assunto. O que se discute é a CPMF, que é um imposto regressivo, o que se discute são os cortes, o ajuste fiscal, mas a brutal injustiça que é o nosso sistema tributário, né, que faz com que os que ganham menos paguem mais do que os que ganham mais, né, principalmente as grandes fortunas, que têm um imposto inscrito na Constituição que não foi regulamentado, né, que esse tipo de questão não seja discutido. Eu acho que se os movimentos sociais, os sindicatos, os nossos sindicatos, nós acabamos de sair de uma greve duríssima, do ponto de vista econômico não levamos nada, tá? Outros funcionários públicos também tiveram o mesmo destino nesse momento. Quer dizer, está na hora, eu acho, da gente discutir como é que se arrecada os recursos, a parte do excedente que o Estado se apropria. Tá? Então, em função disso, tá, eu trago essa questão para o conjunto das pessoas. Eu sei que amanhã vai reunir o Conselho Político, eu não vou poder estar aqui, tá? Mas eu acho que é importante que a gente priorize. Nós temos credibilidade, nós temos gente com capacidade, tanto da área acadêmica como da área fiscal, para quantificar essa regressão tributária que foi imposta pelo governo FHC e foi mantida pelo governo Lula e Dilma. Então, portanto, a questão que eu trago é simplesmente essa. Obrigado. Obrigado. Queria fazer um esclarecimento, registrar a presença também do vereador Toninho Vespoli, aqui no auditório. Obrigado. Eu queria fazer um esclarecimento sobre amanhã, que não está no folder. O que aconteceu? Aqui, nesse seminário, vem pessoas de vários núcleos do Brasil. Então, a gente vai aproveitar a viagem, etc., para fazer uma reunião interna de estratégia. Mas, no meio do seminário, contando com a presença de vocês e se deixando contagiar pela presença de vocês também, a gente vai ampliar para que quem tiver interesse de participar da reunião também venha. A gente vai abrir para quem tiver interesse. Então, amanhã das 9 ao meio-dia,
É uma reunião interna aberta, tá? Então, aqui nesse auditório, tá? Por isso que não está no folder, etc. Tá bom? Era isso, Obrigado. Por favor. 3 minutos. Boa tarde, o meu nome é Alceu Totti. Eu não sou auditor, não. Eu sou um reles professor de Química do ensino médio, recém-aposentado pelo Colégio Pedro II. Uma das estratégias contra esse movimento, como foi dito, é torná-lo difícil, inacessível. Eu, químico, estou começando a entender. Assisto todas as conferências daquela senhora. E quero dizer que a primeira pauta, a primeira mesa, sobre os movimentos sociais, ficou super claro hoje de manhã que todos os movimentos sociais serão agraciados com auditoria. Não tem nem dúvida. Parabéns para quem organizou o evento, que trouxe o pessoal da mídia, mas sabendo da importância da mídia e sabendo que quem manda, infelizmente, não são eles. Então, o terceiro tema, que é o de agora, que foi o deles, de empoderamento. É disso que eu quero falar. Eu sou a realidade. Eu uso este banner. Eu uso este banner. E uso mais 2 banners na central do Brasil, nas saídas dos metrôs do Rio de Janeiro, no desfile de 7 de setembro, aqui na passeata da esquerda, no dia 17 de agosto. Todo mundo me olha com um olho desse tamanho. Mas depois, eles se dão conta que não é mentira. É verdade. Então, coroando o trabalho da Maria Lúcia Fatorelli, e desses 15 anos de trabalho, eu vou propor amanhã uma coisa bem simples. O movimento chegou a São Paulo. O movimento chegou a um seminário nacional. Qual é o próximo passo? Encarar as ruas. Ninguém consegue na primeira. Eu participei de todos os movimentos populares de março de 2013. No primeiro, deu uns 2.000. Depois, no segundo, passou para 1 milhão. Aí entraram os black bloc, aí a coisa ficou confusa. Eu particularmente, quero ver puxando essa passeata em plena Candelária a doutora Maria Lúcia Fatorelli. Quero ver na frente de batalha a minha querida ex-prefeita, que eu tive o prazer de eleger. E, assim como todos os demais simpatizantes, vamos mostrar força, porque nós, infelizmente, não temos a gurizada. Tem muitos e de cabelo e barba branca. Precisamos empolgar. E uma das formas é radicalizar. Vamos para as ruas. Essa vai ser a minha sugestão e gostaria que você concordasse. Eu sou Carmen Cecília, boa tarde a todos e todas, do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral. De alguma forma, ou talvez de uma forma um pouco mais tranquila, nós também estamos nas ruas, porque nós fazemos banquinhas para coletas de assinaturas aqui na Avenida Paulista, e a última foi na Praça Oswaldo Cruz, com um conjunto de propostas de lei de iniciativa popular, né? Nós somos responsáveis pela lei da ficha limpa, pela lei 9840, e agora nós estamos apresentando um projeto de reforma política com 4 aspectos que estão nessa folha e nesse prospecto que estão ali e que vocês poderiam, depois na saída, pegar esse material, mas nós precisamos de 1.800.000 assinaturas, infelizmente, para apresentar um projeto de lei de iniciativa popular. Nós já temos 820.000 assinaturas, não são assinaturas simples, a gente precisa do número do título de eleitor de cada um.
Então, realmente, dá trabalho essa coleta. Muitas vezes nós não conseguimos esse número do título de eleitor, então depois nós temos pessoas que fazem essa busca toda no site do Tribunal Superior Eleitoral. A ficha precisa ficar adequadamente preenchida, com nome legível. Então, foi feito tudo, como vocês já sabem, para dificultar a nossa participação. Né? Quanto mais dificuldade para a participação do povo, melhor para aqueles e aquelas que nos dirigem. Né? Então, é nesse sentido que eu faço um apelo, que vocês puderem colaborar, o material está aqui. Muito obrigada. Eu lembraria também que nós temos atualmente um Congresso sequestrado pelo poder econômico, né? Justamente a partir de uma lei de 1997, assinada, não é, por nosso ex-presidente Fernando Henrique, né? Que justamente regulamentou e possibilitou que as empresas, né, financiassem as nossas campanhas eleitorais. Hoje, 70% dos nossos representantes, tanto nas câmaras, nos vereadores, como na Câmara Federal, como no Senado, eles estão comprados pelo poder econômico. Obrigada. Meu nome é João Pedro Casaroto, eu represento aqui a Associação dos Fiscais de Minas Gerais e também a Federação Brasileira de Associações de Fiscais de Tributos Estaduais, duas entidades que estão apoiando o evento. E nós precisamos dar um depoimento importante, até pela presença do deputado Ivan Valente, para ver como as coisas podem acontecer. A CPI da dívida pública, chamada em 2009 pelo deputado, pôs em discussão a questão da dívida da União, da dívida dos estados com a União, que foi abordado por alguns aqui. É preciso mostrar aos senhores que aquela coisa que começou lá em 2009, na CPI, deu tanto resultado que já o ano passado saiu uma lei, a 148, que já foi referida aqui há pouco, hoje de manhã, e logo depois saiu a lei complementar 151. Portanto, os nossos movimentos dão resultado. A gente perseguindo com dados concretos e bem calibrados, eles funcionam. E começamos, a partir daquele momento da CPI da dívida, da dívida pública, nós começamos a divulgar números que estarreceram a todos. Um dos números, o mais recente, por exemplo, é de que o custo que a União está teve em 2014, a União teve um custo com aqueles títulos lançados lá atrás, em 97, 98, para financiar a dívida dos estados. Houve um lançamento de títulos naquela época e o Tesouro Nacional foi contabilizando os custos dessa dívida. Pois bem, em 2014, a União teve um custo com aquela dívida, com a residual da dívida, de 25 milhões de reais. 25 milhões de reais. Por conta desta dívida, os estados depositaram 30 bilhões de reais. Nada mais, nada menos do que 1.200 vezes mais. Isto é um dado que consta do relatório de gestão da Secretaria do Tesouro Nacional. É um dado oficial. Portanto, nós precisamos denunciar. E por que isso é importante? Porque esses 30 bilhões de reais que foram arrecadados somente no ano passado pelos estados, foram por decorrência da lei que autorizou aquela renegociação lá em 97 e 98, por força daquela mesma lei, todo esse dinheiro tem que ir necessariamente para o pagamento da dívida federal. Para este ralo que nós estamos vendo, 30 bilhões de reais saíram dos estados no ano passado para alimentar essa exploração. Portanto, a sociedade brasileira está sendo expropriada, roubada, extorquida pela União para alimentar o processo da dívida pública. Com base nisso, conseguimos recentemente um projeto de lei que está tramitando no Senado Federal,
projeto 561 de 2015, onde que propõe a devolução pelos estados e municípios de todo o dinheiro recebido corrigido monetariamente. E, portanto, suprimindo juros e suprimindo o IGPDI. Só com essa lei 561, 2015, o Rio Grande do Sul, que é um dos estados mais endividados da federação, proporcionalmente ao seu PIB e à sua receita, estaria com essa dívida paga em maio de 2013. E em maio de 2015 já estaríamos com um crédito de aproximadamente 6 bilhões de reais. Portanto, é importante para ver como nós podemos fazer as coisas. E se nós podemos, nós precisamos fazer. E peço para que os senhores apoiem esse projeto 561-2015, projeto de lei do Senado. 561-2015, porque isto vai fazer com que sobre mais dinheiro no caixa do Estado e com isso nós vamos conseguir, pelo menos, provocar os governantes para que apliquem esse dinheiro em tudo que nós estamos devendo para a sociedade. Muito obrigado. Alô. Boa tarde, meu nome é José Bernardes, sou do Rio de Janeiro e eu queria dar um informe aqui que a gente tem umas pessoas lá que compõem o núcleo do Rio de Janeiro, da Auditoria Cidadã, produziram um documentário com o cineasta Carlos Pronzato sobre o problema da dívida pública. Se chama Dívida Pública Brasileira, a soberania na corda bamba. Tá? Então está disponível no YouTube, dura 62 minutos, pouco mais de 1 hora, e já está com praticamente 100 mil visualizações, e eu acho que é uma forma de divulgação bastante eficaz. A gente procurou fazer uma exposição de palestrantes, ele é totalmente calcado em depoimentos de políticos, pessoal do movimento sindical, de movimentos populares. Então, eu acho que é uma narrativa bastante plural e bastante básica. Se a gente falou de ferramentas de empoderamento da população sobre o problema da dívida pública, está aí colocado. Então, eu faço aí uma convocação para a gente investir na divulgação desse documentário. Está no YouTube e é isso aí, é Dívida Pública Brasileira, a soberania na corda bamba. Boa tarde. De manhã eu falei alguma coisa aí para vocês, mas faltou dar uma ênfase que era para o meu colega aí, que é o coordenador de um movimento junto lá com o pessoal da Auditoria da Dívida Cidadã, que é um trabalho mensal de 45 em 45 dias para baixar as taxas de juros. Então, esse movimento é coordenado com outras entidades, ele vai da Candelária até a porta do Banco Central, como uma forma de pressão, e eu gostaria de enfatizar que um dígito que caísse da taxa Selic, isso representaria uma economia de cerca de 18 bilhões. Então, é a compra de um banco, praticamente. Um dígito. Evidentemente que esse aspecto do juro já foi debatido aqui, mas eu queria enfatizar que a nossa auditoria no Rio de Janeiro tem esse trabalho, sabe, como pauta e que não se deixa realmente de ter essa presença efetiva. Muito obrigada. Bom, boa tarde. Eu queria, na verdade, fazer uma provocação. Já falei com algumas pessoas do movimento. Em janeiro, nós temos um ato bastante importante em Porto Alegre, que é o Fórum Social Mundial. Os 15 anos do Fórum Social Mundial. E há 15 anos que estamos nessa discussão. E se a gente parar para ver o que aconteceu nos 15 anos, está aí as discussões todas colocadas. Tá? Acho que, na minha opinião, tem que ter um espaço concreto durante os 4 dias, do dia 19
perdão, 19 a 22, 4 dias, tá? Com vários debates, com várias questões, e a gente ia ampliando aquilo que o primeiro, hoje, na fala aqui, falou, temos que levar para a rua. Eu acho que nós temos que ir no fórum, é uma oportunidade, mais. Em agosto terá o Fórum Social, pela primeira vez, na América do Norte, no Canadá. E acho que essa discussão nós devemos também internacionalizar. Ver que outros movimentos existem, tá? Como a companheira nossa de Portugal, que veio aí, não sei se está aqui ainda, tá? Mas trazer as discussões, porque essas discussões permeiam o mundo inteiro, afinal de contas o capitalismo está em todos os campos. Então acho que nós temos que levar isso, acho que é extremamente importante, e temos que ver de que estratégia fazermos. Só para me dizer, eu sou da Caritas, eu também trabalho na Assembleia Legislativa do Paraná, tá? Eu quero ver se então amanhã eu estou com vocês aqui. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Meu nome é Lenita, eu sou aposentada da Receita Federal e estou participando desde janeiro do ano passado a montagem de um observatório social da cidade de São Paulo. Vamos inaugurar esse observatório no dia 10 de novembro agora, no Conselho Regional de Contabilidade. E eu queria convidar o pessoal de São Paulo, né, da cidade de São Paulo, para fazer parte com a gente. Nós estamos com uma equipe muito boa e são pessoal da Receita, auditores, analistas e, enfim, vários servidores da Receita, da Controladoria Geral da União. Inclusive a Controladoria Geral da União está nos dando curso, nos preparando para essa finalidade. Então, o que nós vamos fazer? O objetivo do Observatório Social da cidade de São Paulo é acompanhar todas as compras da cidade, do município, porque há muitos indícios de superfaturamento. E, para isso, é necessário nós participarmos das licitações que devem ser abertas ao público e através dos sites, né, dos portais de transparência. Enfim, nosso trabalho vai ser árduo e precisamos que o povo de São Paulo nos ajude. Então, eu convido todo mundo a participar. Quem quiser, dia 10 de novembro, vai ser inaugurado lá no CRC. E temos o Facebook já pronto, chama FOB Sampa. Fórum do Observatório Social de São Paulo. Já existe o Observatório do Brasil, que já estão com 90 municípios participando. São Paulo está demorando mais devido ao tamanho da cidade, né? E vamos talvez começar com a área da saúde, que tem mais urgência. E, enfim, vamos fazer um trabalho aí de formiguinha. E se alguém pudesse nos ajudar, a gente fica muito grato. O pessoal da Receita pediu para convidar vocês. E fazemos reuniões a cada 15 dias, na quarta-feira, lá no CRC. Porque o CRC está nos apoiando e está nos cedendo as instalações deles. E o auditório vai ser deles também. Depois temos a ajuda da Associação Comercial, que vai nos ceder as instalações. Vamos montar toda a diretoria, né? Vamos funcionar, né? Já estamos com o estatuto pronto. Enfim, eu gostaria muito que quem tivesse interesse em acompanhar de perto, né, as compras da cidade de São Paulo, né, as contas públicas, o uso do nosso dinheiro. Então, deixo aqui o convite. Às quartas-feiras, de 15 em 15 dias, na próxima quarta vai ter, das 17 às 19, o horário que nós nos reunimos, decidimos, discutimos as pautas. E é ali pertinho do metrô Marechal Deodoro, na rua Rosa e Silva, num prédio grande que eu não me lembro o número do prédio. Mas é no Conselho Regional de Contabilidade. Se vocês entrarem no site deles, vocês acham o endereço. Fica aqui o convite para todos. Muito obrigada.